Boa noite, estamos aqui para mais uma live hoje, em especial com a Lidiane, uma das minhas mentoradas, dizendo por que valeu a pena fazer uma mentoria de carreira. Ela está entrando aqui e essa semana eu estou fazendo uma série de lives para falar mais sobre a mentoria de carreira, também na próxima semana, dia 14, 15 e 16, eu vou fazer um evento profissional acima da média, onde eu vou te mostrar como é que você se torna um profissional acima da média. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá no link do meu perfil que tem a inscrição lá. Vai ser online, gratuito, você vai ter a oportunidade de me conhecer como professora, como mentora, tirar suas dúvidas, para que você possa aí, conseguir ser esse profissional reconhecido, desejado pelo mercado de trabalho, né? E tô esperando aqui a Lidiane, chamando mais seguidores. E por que é importante, né? Já vou começar a falar aqui. Por que é tão importante fazer uma mentoria de carreira? Você encurta, né? Encurta o caminho. Tem muitas pedras, buracos e coisas afins no meio de um caminho aí, de uma carreira. E quando você tem um mentor, essas pedras, esses buracos, eles acabam... o mentor acaba falando assim, desvia por aqui, vem por ali, né? Boa noite, Bia, querida. Vai colocando as perguntas aqui. Roberta, boa noite. A Lidia já tá aqui também. Já vou chamá-la para que a gente possa bater esse papo, né? Para ela contar a trajetória dela, que foi uma trajetória linda também, com a mentoria de carreira. Deixa eu achar aqui. Pronto. Boa noite, Roberta. Boa noite, Anderson. Boa noite, Lid. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bom? Tá Tudo toda bem, você? linda, tudo Como ótimo. sempre, você merece. Acabou de chegar do salão, né? Vai tirar as olheiras, né? Aí sim, Lid, em primeiro lugar, quero te agradecer por estar vindo aqui, né? Comentar sobre a sua experiência com a mentoria de carreira, sempre super disposta, sempre contribuindo com todo mundo. Porque uma coisa bacana que eu gosto sempre de dizer é que uma coisa sou eu falando, né? Claro, eu sou mentora, quero ajudar as pessoas, quero facilitar esse caminho. Mas outra coisa é vocês contando, né? Como é que foi. Então, eu vou fazer tipo um bate-papo aqui com você, tipo uma entrevista, e quem quiser colocar perguntas aqui para a Lid, pode colocar, que ela pode responder também. Mas eu queria começar perguntando para você, né? Quem é a Lidiane? Como foi aí a trajetória da carreira dela até a mentoria? Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Não só porque você, além da minha mentora, né? Eu não digo que você foi a minha mentora, você é minha mentora. A gente sabe que a gente pode contar contigo sempre que é necessário. E apesar de ter várias e milhões de tarefas como a gente tem, você está sempre disposta a ajudar. Mas eu estar aqui não só estar te ajudando, acho que é uma via de mão dupla, né? Essa é a minha segunda live, né? Tivemos uma primeira live, acho que faz um mês, 2 meses, Não, já fazer uns tem uns 2 meses já, 4. né? Já tem uns Gente, 4 meses. trabalha Tá tanto que a gente passando nem rápido. sabe. É. E aí, porque eu estou aqui também, além de estar ajudando nessa parceria aí sempre, mas eu me desenvolvo, né? Então, assim, não estou tão nervosa como eu estava da outra vez, né? Então, isso me ajuda muito, muito. E essa parceria de estar contigo, ter te descoberto aí, trabalhava perto do meu trabalho antigo, né? E eu lá, curiosa para saber, não tendo tanta essa visibilidade do que o mercado estava necessitando, e fui atrás. E graças a Deus deu tudo certo. Eu me considero uma pessoa super abençoada de estar aqui com você, de ter passado por esse processo. Então, eu só tenho coisas boas para contar. Legal. E me fala uma coisa, me conta um pouquinho mais da sua trajetória de carreira até a mentoria. O que você fez, como é que você estava, se você conseguia crescer na carreira, como é que foi antes de você ter essa visão da mentoria, né?
Assim, eu migrei para a área, ao decorrer da minha evolução profissional, né, eu sempre busquei trabalhar um pouco com agilidade. A gente sabe que a cada empresa que a gente entra, a gente trabalha um pouquinho, conhece um pouquinho, mas o você ter o conhecimento, ter esse autoconhecimento e ter a segurança de como agir, como se comportar, é outra coisa. Né? Então a gente sabe que já está mais do que a gente que te acompanha, vê os teus posts, sabe o quanto é importante, quanto o mercado está exigindo a questão dos soft skills. E antes de eu te procurar, não tinha tanto essa visão, eu tinha alguns entraves, algumas dificuldades de como me comportar mesmo, como me comunicar, né? Eu tenho essa questão desse perfil comunicativo, mas a gente não adianta a gente ter se a gente não sabe explorar, né? Então, isso foi lapidado com você, né? Então eu procuro dizer, também não adianta a gente estudar e não colocar em prática. Então, desde que eu te conheci, desde que eu comecei a fazer a tua mentoria, eu comecei a colocar em prática tudo que eu aprendia, né, nos nossos encontros, tanto que no último encontro que nós tivemos, né, eu comecei a repetir, né, os seus ensinamentos. Aí, Lidiane, olha, Lidiane, né, eu tava brincando comigo, eu disse, não, Darly, eu repito, eu multiplico o que eu aprendo com você, todos os seus conhecimentos, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta de assistir muito podcast, eu aprendo muito, sou muito visual, muito auditiva, então, assim, tudo que ela fala, né, acho que é por isso que a gente tem que ter cuidado até com as palavras, eu estou constantemente refletindo sobre isso, porque a gente fixa muito o que a Darly passa. E a que eu tenho muito mais clareza, claro, quem me conhece há anos sabe a evolução, e de vez em quando eu começo a refletir, gente, onde eu estou no momento? Eu sei que a evolução é para sempre, mas o quanto eu cresci, né? Que para quem não me conhece, eu sou de Belém do Pará, então já estou há 10 anos fora do meu estado, e fui para Curitiba e depois estou aqui em São Paulo, hoje eu resido em São Paulo. E a minha evolução, assim, eu me olhar para trás e ver o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí, e mais ainda, quando eu conheci a Darly, todo esse conhecimento me agregou muito, 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 muito. E assim, que eu tenho mais claro da última experiência que eu tive, que ela me assessorava diariamente, né? Então, por exemplo, como me comporto diante da minha gestora, como eu me lido com que é uma dificuldade que eu tinha, porque a gente tem ela diz que eu tenho uma liderança nata, que eu sou comunicativa, mas não adianta a gente ter e não saber usar. Então, constantemente eu encontrar com ela, mandar mensagem para ela, né, dizer, Dali, olha, eu me comportei assim, assim, assim. Tá correto não, Lidiane? Calma. Não é assim, é assado. Vamos tentar dessa outra forma, vamos ver como é que vai ser o retorno. E aí, como é que eu faço essa pausa? Então, por exemplo, um exemplo que eu passei. Quando é que eu quero conversar com a minha gestora? E aí, quando eu vi a minha gestora passava correndo pelo meio do caminho da empresa, eu dizia, quero falar contigo, eu quero tirar uma dúvida. E eu percebia, né, também observava, a gente, nessa questão da agilidade, a gente aprende muito, eu acho que a agilidade, ela tem me dado muito esse conhecimento de observação, que é o processo empírico, e que ela não me dava tanta atenção. E aí a gente não tem tantas respostas para aquilo, né? Por que será que ela não te dá tanta atenção? Será que é porque ela não quer, né? Não é por isso, porque talvez não seja o momento, ela está focada em outra coisa, né? Ela tem 15 pessoas para gerenciar, então ela tem que estar focada, ela tem que estar focada para te atender, para saber o que você quer, para estar te orientando adequadamente, para você ter realmente um retorno com qualidade. Então, não é porque ela não gosta de você, né? Então, assim, eu sempre procurei multiplicar os conhecimentos da Darly. E isso porque vocês, acho que todo mundo que está assistindo aqui sabe a importância de colocar em prática para poder a gente estar absorvendo tudo isso e aprendendo a lidar, né? Não é só ter os conhecimentos, a gente tem que colocar em prática. E eu fui muito assim, Darly. Na última experiência que eu passei, eu comecei, sim, a aplicar tudo que eu tudo que eu aprendia, tudo que eu escutava de você, eu aplicava no meu dia a dia. E isso me deu uma percepção, um autoconhecimento, uma percepção, um modo de me comportar diferente do que eu me comportava. Claro que tem muitas coisas para a gente mudar e, como eu falo, a mentoria é para sempre, né? O evolução é para sempre, o conhecimento é para sempre,
porém mudou muito depois que abriu esse leque, esse conhecimento e abriu a minha mente para o mundo que eu não conhecia. Eu quero complementar isso que você está falando, né? Dessa coisa de muitas vezes a gente não saber como se comportar em determinadas situações, porque a gente vai lá para a escola, aprende uma série de coisas técnicas, se certifica tecnicamente, mas acaba sendo essas habilidades comportamentais, ninguém ensina a gente. E aí, se a gente não passou por empresas, que a gente tem modelos, que é outra coisa que eu sempre falo, que a gente precisa ter modelos, né? Modelar as pessoas que a gente entende como sucesso, entende como um comportamento que é agregador, por vezes a gente não sabe, aí a gente fica repetindo padrões, repetindo coisas e alucinando, né? Criando um monstro na cabeça. Eu acho que o meu líder não gosta de mim, ele não me dá atenção. Não, né? Eu costumo até brincar quando alguém chega assim e fala assim, peraí, você é um grãozinho de areia dentro de todo o mar que ele tem que cuidar. Então, assim, não diminuindo você, mas é muita coisa, né, para um líder ter no radar para olhar para você. Então, você sim tem que cuidar da sua carreira, você tem um momento certo. Você não é a última para pedir bolacha do pacote, né? Você não é a última bolacha do pacote, né? Ele tem outras coisas mais importantes do que eu brinco, né? Quando muitas pessoas têm isso, né? Eu vou assim, ele tem coisas muito mais importantes do que não gostar de você. Claro que existe, sim, líderes que não gostam, que não têm afinidade, mas na grande maioria das vezes é tanta coisa para eles cuidarem, por isso que eu falo, se você quer, né, chegar na liderança, quer crescer, você tem que começar até ser o seu braço direito ali do seu líder, entender toda essa situação e ajudar junto ele ali, crescer, né? Às vezes eu brinco e falo assim, vamos ser adulto também, né? Não vamos ficar com birrinha, com esse tipo de coisa, porque a gente, por vezes, não tem essa noção, porque ninguém ensina a gente. E como eu tive essa experiência, né, de passar por mais de 30 empresas, trabalhei 23 anos com projeto, tensão, e sempre gostei dessa parte das habilidades comportamentais, de lidar com pessoas, então acaba sendo ali, né, e dá um clique, né, Lid? Muitas vezes dá esse clique, essas coisas pequenas que por vezes a gente fica, eu brinco com vocês, né, apanhando dos pensamentos. Aí eu falo assim, para de apanhar dos pensamentos e vamos colocar em prática. O que é colocar em prática? É o que eu sempre também falo. A gente precisa fazer para ser e ter. Eu sei que a gente escuta por aí muito dizendo, não, você tem que ser, mas se você não bota em prática, você vai ser o quê, né? Não adianta ter o conhecimento sem transformar ele na prática para ter a sabedoria. Outra coisa também que eu quero te perguntar assim, né, para contribuir com a pessoa, gente, vocês que estão aqui, se tiver dúvidas, quiser mandar para a Lidiane, é super interessante colocar aqui e também perguntar para ela. Lid, mas também não são só flores, né? Eu bato de vez em quando também. essa vozinha calma, né? Suave, doce, né? Mas ela bate pro bem, né? Bate pro bem e eu tenho certeza que eu tenho muitas coisas boas para estar multiplicando, ela sabe disso, que hoje eu tenho outras pessoas que eu já vou ajudando com conhecimento, e se eu não tiver aquele conhecimento adequado, eu já passo para dar, como a Darli fala, Lidiane, eu também tenho um conhecimento, eu vou ter aqui, se a pessoa não precisar de algum outro profissional específico, eu vou estar indicando. Então, é isso, gente, multiplicar, porque eu, graças a Deus, eu digo que aos 38 anos, né, escondendo a minha idade, carinha de 25, eu descobri que é meu propósito. Eu descobri meu propósito, que é ajudar as pessoas, né? Multiplicar o meu aprendizado. Mas a gente sabe que não é fácil, né? E hoje eu estava conversando, que era uma coisa que eu sempre quis, ser professora, estar ensinando algo, mas você ensinar para alguém que está no mesmo, compatível com o que você pensa, né? Quer seguir talvez a mesma jornada que você seguiu, quer aprender, tem boa vontade de aprender, é outra coisa, né? Agora, aquela pessoa que talvez não entenda o seu propósito, não sabe ainda o que quer, talvez tenha a oportunidade, mas não sabe como aproveitar adequadamente, aí já é mais difícil. E é esse que é o grande desafio, talvez de um líder, né, de um comunicador, estar plantando essa sementinha nessas pessoas que talvez, que tenham que se encontrar, né, que tem que
que descobrir o seu real propósito na vida, que não é fácil. Imagina, eu com 38 anos, quem me dera que aos 15 eu já soubesse, né? Eu vejo pessoas que talvez não, quando adultos não prosseguiram no seu propósito quando era criança, mas muitos eu vejo também, eu queria ser um grande médico e conseguiram ser um grande médico, porque isso não foi o que eu tive, né? Por exemplo, eu fui para a área de TI, né, com esse caminho e a sensação agora é TI. Então eu vou buscar esse caminho que em algum momento eu vou me encaixar. E fui para a área de educação à distância, depois entrei na área de projeto e hoje eu estou atuando como coordenadora de projetos ágeis. Estou bem feliz, é um desafio bem grande, né, bem complexo, mas estou bem feliz por isso e todo dia revendo meus comportamentos, e graças a quem? A Darly que me ensinou esse caminho. E, gente, não é questão porque a Darly está aqui, ela sabe disso, quanto ela se dedica. Eu estou dizendo aqui, eu sou a prova viva, eu sou testemunha de quanto ela é dedicada ao trabalho dela, que ela sabe, consegue passar para a gente uma verdade, uma segurança em tudo que ela sabe, todo o conhecimento que ela tem, ela consegue passar isso para a gente e a gente consegue obter resultado, né? Então, assim, as pessoas que ainda não estão com ela, que em algum momento estão, não sei se tem alguém aqui, eu até chamei algumas pessoas do grupo de Agilistas em Ação, que muita gente entrou, hoje eu tenho um grupo de Agilistas em Ação, eu mais 4 pessoas, mais 130 pessoas, quase 130 pessoas estão nesse grupo, e lá é um grupo de acolhimento, onde a gente compartilha muitas ideias e tal. E se hoje você busca, acho que, mais conhecimento, mais essa parte de carreira e para a vida mesmo, se você tem alguma dúvida em relação ao seu propósito, tá aí a pessoa que pode te ajudar, que é a Darly. Eu falo com muito amor. A Milena tá aqui, gente. Amanhã tem a Milena aqui também, que fez uma transição de carreira. A Milena é outro fenômeno aí, né? Na verdade, eu brinco sempre dizendo que vocês a têm Milena uma maratona é uma pessoa. Uma querida, tem uma maratona de 42 metros para fazer, né? A Milena já tinha trilhado os 42, mesmo assim veio para a mentoria aí, para complementar e, na verdade, para agregar muito. Então, assim, é uma pessoa também que super agrega. Mas você também mudou, né? Na verdade, de emprego esse ano. Eu me lembro, vou falar aqui, né? Eu me lembro que logo quando eu vi você, eu perguntei, né, que você me procurou, eu falei, qual que é o seu objetivo, né, gente? Porque é uma coisa a gente precisa falar, também quero falar sobre propósito. A gente precisa ter um objetivo, porque senão a gente se perde no meio do caminho. E você lembra, Lid, que antes de vir para a mentoria, você fez algumas sessões individuais, e você não sabia qual era o seu objetivo. Mas peraí, você quer ser o quê na sua carreira? Não sei. E aí eu lembro que eu fui estimulando. Isso é comum, porque, mais uma vez, a gente não para olhar para isso. E quando a gente para e olha, né, Lidy, você foi bem direitinho na mentoria, tinha um formato diferente, a mentoria foi uma mentoria de 1 ano, entregando ali ao vivo para vocês. E como você evoluiu, tipo assim, depois de 6 meses, quando eu bati forte ali, precisa ter um objetivo de carreira, você começou a fazer os movimentos, já foi para essa situação da agilidade, e hoje né, foi trabalhar numa das empresas referências, né, no Brasil. Você está na Ticket, né? Estou na Ticket hoje. E assim, a Darly, claro, eu até digo para as pessoas que eu converso, que ela me agradece, assim, né? Lidiane, obrigado pela orientação. Eu falei, não é mérito meu, apenas eu te mostro o caminho das pedras, mas o mérito é todo seu. Né? Mas eu acredito sim, por exemplo, lembro que quando eu fui fazer meu primeiro projeto voluntário em 2020, né, Darly, que a primeira pessoa que fez a abertura do projeto foi a Darly. E quando eu falei com ela, eu escrevi o projeto, falei com ela, e ela falou, Lidiane, dia 20, agendou o dia. Eu disse, não, coloca a data que coloca a data que a data chega. Sem data não é objetivo, hein, gente? Isso foi muito importante. Ela sabe que, claro, muita coisa eu trabalhei bastante, nós trabalhamos, mas ela foi muito importante para dar esse incentivo, essa motivação para eu continuar. E eu evoluí bastante, e depois
uma colega minha, uma amigona, Adriana, que participou ontem da live aí, que foi outra pessoa que eu puxei para a Darley, apresentei para a Darley, me convidou para um grupo de agilistas e eu me senti pronta. Eu me senti pronta para estar lá, para a gente estar no vídeo, né? A gente tem que estar se sentindo segura, né? A gente tem, não é de uma hora para outra. Então, mas a gente tem que também aceitar os desafios. Então, na primeira live que eu participei com a Darley, eu disse, Darley, não sei se eu vou conseguir. Ela disse, vai sim, você está preparada, você vai conseguir sim. Eu falei, então, já que tu está dizendo, eu estou preparada, estou aqui. E aqui a gente correu rapidinho, terminei o trabalho, ainda estou trabalhando aqui. E sem medo já vim, já perdi mais ou menos o medo. E a gente vai aos poucos melhorando. A gente tem que ter uma certeza de que a gente não é dono da verdade, que a gente não sabe tudo. Quando a gente tem algumas certezas na vida e está seguro disso, que é uma das coisas que a gente aprendeu, a questão de mostrar suas vulnerabilidades, né? De não ser... Isso na minha própria... vou abrir para vocês, na minha própria entrevista, eu já mostro para ele as minhas vulnerabilidades. Só que o que eu mostro com postura, eu mostro adequadamente, segura do que eu estou falando, que eu tenho conhecimento daquilo. E principalmente quando a gente fala de vulnerabilidade, é algo, né, bastante polêmico quando a gente fala isso, porque nem todo mundo está preparado para escutar a nossa vulnerabilidade. A pessoa pode, dependendo, né, da pessoa ali do outro lado, ela pode se sentir insegura com você por conta, né, projetar essa vulnerabilidade. Mas é claro que por vezes você pode mostrar sua vulnerabilidade dizendo que sim, você está pedindo ajuda para melhorar, né? Eu acho que essa questão da vulnerabilidade é importante colocar isso, né? Que, olha, tenho esse ponto vulnerável sim, tô buscando melhorar ele, quero ajuda, né? Então, nesse sentido, é bacana, né? Que também conhecido aí nas entrevistas de emprego, talvez como seus pontos fracos, né? Claro que você também não pode falar um ponto fraco que vai influenciar diretamente, que precisa ser forte para a vaga. Mas, Lídia, eu quero falar uma coisa sobre propósito, porque você tem falado muito sobre isso, né? Eu vejo que muitas pessoas também têm dúvidas sobre isso, acho muito bacana a gente comentar sobre isso. Não sei se você se lembra, eu cheguei a fazer até uma aula sobre propósito. Dentro da mentoria, e porque eu tinha acabado de sair de uma mentoria, né? Tô sempre sendo mentoreada aí também por alguém, tô sempre buscando mais conhecimento. A gente não pode parar, né? E aí eu lembro que eu escutei uma frase, né? Descubra quem você é e faça isso de propósito. Então, assim, o propósito nada mais é do que você ser quem você veio para ser, né? Por isso que eu fiquei, de verdade, gente, mais de, sei lá, 10 anos procurando o meu propósito. Por quê? Porque eu trabalhava em TI, eu trabalhava na parte técnica de TI, programando, né, na área de desenvolvimento, colocando a mão na massa. Até que por conta de eu ter essa liderança nata também, foi automático, chegar num cargo de gestão, né? Porque você vai tendo a liderança, você vai coordenando pessoas, você vai inspirando pessoas, porque isso é o líder. E aí, chega uma hora que você vai ter o cargo de liderança, porque é natural, né? E eu me lembro que foi legal, eu gostava, né, de influenciar pessoas, tal. Isso ainda quando eu estava em TI, eu penso que é importante a gente falar sobre isso. E aí, eu ficava assim, mas eu acho que a área de TI não é para mim. Eu acho que não é legal. Meu propósito é outro. E aí vai para terapia, vai para coach, vai para um monte de coisa. Peguei a moda do propósito, porque isso tem uns 6, 7 anos que começou a falar muito sobre propósito. Peguei essa moda, né, Prembaba falando de propósito. Um monte de gente, não, você tem que viver seu propósito, você tem, porque aí a vida vai ser fluida. Porque eu tava bem. Eu tinha o cargo, eu tinha salário, mas eu sentia alguma coisa que não estava legal. Até que eu entendi que talvez o meu propósito era fazer essa transição de carreira e ajudar as pessoas. E hoje eu faço muita questão de falar sobre isso, tá, gente? Por isso que eu acho que é bacana que vai de encontro com o que a Lidiane falou. Não necessariamente você precisa sair do seu trabalho para viver o seu propósito. Hoje eu tenho muito claro que eu poderia estar exercendo o meu propósito dentro da TI. Influenciando pessoas, ajudando as pessoas na carreira. Eu poderia, né, talvez ter feito uma transição de carreira, né, e não de profissão. Poderia ter ido para a área de TI e continuar no corporativo, ajudando mais efetivamente as pessoas, ou sendo uma gerente de projetos mesmo mais inspiradora. Então, essa coisa de propósito, a gente também tem que olhar, por vezes, achando assim, tem que mudar de trabalho para viver meu propósito. Não, você pode viver o seu propósito, que é o que a Lid faz hoje, né?
dentro da sua profissão atual. E claro, se você quiser fazer uma transição de carreira, tá tudo bem, né? Faça. Mas é importante colocar isso. Descubra quem você é e faça isso de propósito, onde você está hoje. Né? E outra coisa também que você colocou, que também eu busquei isso, né, com muitas mentorias sobre propósito, e o propósito de todo mundo aqui é servir, né? Todo mundo que nasce no planeta Terra está aqui para servir, se a gente parar para pensar. Né? Você vai fazer um trabalho, você está servindo alguém. E isso é inclusive um dos soft skills que a gente precisa desenvolver, né? Essa coisa de servir as pessoas, mas genuinamente, né? De verdade. Então eu queria colocar isso muito de forma bem realmente intensa para falar para as pessoas que você não precisa mudar de profissão como eu fiz para fazer o seu propósito. Comece a fazer seu propósito agora, hoje. E se você quiser mudar, vai ser muito mais fácil, que era até o que eu fazia involuntariamente. Eu já vivi o meu propósito, porque eu amava ajudar as pessoas. Tanto é que os meus primeiros clientes, quando eu fiz a minha transição de carreira, foram pessoas que eu tinha sido líder, né? Clientes que eu passei nas empresas deles como gerente de projetos e falou, poxa, Darlene, você me ajudava tanto, agora que você está fazendo isso profissionalmente, eu vou fazer um processo de coach com você. Então, você entende que essa coisa de propósito é viver o propósito, é descobrir quem você é e fazer de forma fluida? E aí, tudo bem, se depois você quiser fazer voluntário, como você fez, né, Lid? Você fez um trabalho lindo ano passado, que do nada, né, começou a pandemia, você falou assim, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, que é esse projeto que você falou. Eu falei, vamos marcar data, tem que ter data, porque senão fica, né, a gente se perde no mundo das ideias, a gente não faz, né? E aí, se não faz, tanta gente precisando, fizemos a abertura, depois acho que teve 2 ou 3 vezes que eu voltei lá, você chamou outras pessoas, ajudou um monte de gente, né, no meio da pandemia ali, quando começou. E o que você estava fazendo? Inclusive meus pais, vivendo o seu propósito. Né? Inclusive meus pais, meus amigos, os pais dos meus amigos, todos entraram no projeto voluntário. E aí isso daí me deu subsídios, né, e conhecimentos para eu também seguir com o meu propósito no Agilistas em Ação, que cada vez mais, apesar das dificuldades do dia a dia, a gente consegue estar trabalhando lá, a Milena ajuda com o que ela pode, cada um ajuda com um pouquinho que pode, dentro do seu conhecimento. Tem um que só entra para compartilhar conhecimento lá, não participa dos encontros, mas ele está lá, ele gosta de estar interagindo no grupo. Tem outro que já trabalha o design, então cada um dentro, como se sentir confortável trabalhando dentro, claro, com certeza deve estar dentro do seu propósito, porque está lá, porque gosta de fazer, né? Eu acho que nessa questão da aprendizagem, mas porque gosta de estar lá, que é o nosso grupo que tem o propósito não só de estar interagindo sobre conhecimentos, sobre agilidade, e sim acolhendo as pessoas, porque também, Dani, muitas das pessoas chegam comigo, eu estou perdida, é muito conhecimento, é muita informação, eu não sei o que fazer, então, assim, todo o conhecimento que eu tenho escutado nas lives, no podcast, através de você que traz essa segurança e essa confirmação que eu estou no caminho certo, eu tenho passado para essas pessoas. E essas pessoas se sentem mais seguras. Eu tenho até uma amiga que ontem ela veio me dar um feedback bem legal. Ela é de TI, de Belém do Pará, e ela conseguiu fazer transição de carreira. Em 2 meses, focada, ela conseguiu fazer transição de carreira. E então, você deu esse apoio para ela. Dei esse apoio para ela. Ontem ela veio me agradecer, Dione, eu consegui, obrigada. Então, ai, assim, que linda. O menos, o que eu posso passar para vocês é que o menos é mais. Diante de tanta informação, não adianta a gente estar atirando para todos os lados, né, Darlene? A gente tem que se focar, primeiro, entender nosso propósito, querer mesmo mudar, né? Entender, olha, que agora eu quero seguir por esse caminho e tirar, que eu sei que você sempre fala, 1% melhor do que outro e 1% caminhar um pouquinho mais todos os dias, porque às vezes não vai dar tempo, mas meia hora que você tira, eu sei disso, Darly. O problema é às vezes executar, né? A gente tem que batalhar todos os dias para ser melhor. É levantar da cama, como você fala, para ir para academia, para fazer um curso. Então, assim, não é fácil. Né? Tem as coisas boas, mas os desafios são muitos, muitos, muitos. Mas, diante disso, eu estou muito feliz de ter conquistado e ter conseguido estar onde eu estou. Né? E hoje, eu consigo passar segurança para o meu gestor, que é uma coisa que eu não tinha essa habilidade de estar me comunicando com ele. Muitas das vezes eu tinha essa comunicação com o meu time, né?
Mas chegar até o meu gestor, expor minhas ideias, expor o meu modo de pensar, o que eu tenho para agregar, era difícil. Porque eu sempre falava para as pessoas assim, e hoje eu digo, eu sou envergonhado. Não, Lidiane, você não é envergonhado. Mas às vezes, gente, como você está trabalhando aquilo para você desenvolver? Como você está desenvolvendo? Procurando melhorar, né? Então, tudo isso a Darly trabalhou comigo, né, Lidiane, olha assim, o falar não, a comunicação assertiva, né, se autoconhecer, se comunicar assim, que mais? Propósito, organiza o seu propósito, sua meta, organize sua produtividade. Gente, é muita informação, mas é uma informação muito bacana que vai estar, assim, transbordando para a sua vida, porque quando você faz com amor, a gente está no momento online, home office, então acho que a gente tem... Eu estou aqui todo dia com meu marido, trabalhando home office com ele, troco uma ideia, e às vezes eu passo do meu horário de trabalho, mas porque eu gosto do que eu faço. Então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, procurem saber o propósito de vocês, né, Darlene? Vão atrás. A Darlene é uma só pessoa o autoconhecimento. A Darlene é uma pessoa super qualificada para te dar o caminho das pedras, mas ela vai te dar o caminho das pedras, ela não vai pegar o peixe por você. Não mesmo. Né? Mas eu falo onde está a vara, o melhor lugar, mas quem tem que fazer são vocês. Eu costumo dizer que é o seguinte, eu só sou uma facilitadora. Não tem como fazer. Olha só que legal que a Milena falou, né? Crescemos muitos um com os outros. E até assim, né? Um dos símbolos das coisas que eu falo é o girassol, né? Porque assim, a gente precisa um dos outros, né? A gente precisa dar luz um dos outros. Ninguém faz nada sozinho, né? Relacionamento é tudo, é tudo. Eu brinco dizendo que assim, né? Você precisa de alguém para nascer, você precisa de alguém para morrer, você precisa de alguém para arrumar um trabalho. 70% das vagas de emprego são preenchidas através do networking, ou seja, do relacionamento com pessoas. Então, a gente precisa um dos outros, a gente precisa, né, deixar essa marca, precisa ser essa coisa mesmo de contribuir, né? Independente do seu perfil. A Lid tem um perfil bastante influente, né? Aí um pouco de dominância, mas, mais uma vez, quem não tem, né, um perfil mais introvertido, tenho certeza que tem as suas qualidades, de repente, de organização, de foco, e pode muito contribuir com todos os perfis. Porque às vezes a gente pensa assim, ela é bem influente, ela é falante, ela é comunicativa, ela tem essa liderança nata, né? Porque o que acontece com a liderança nata? Quando você se comunica e você vai lá e domina para fazer, isso é uma liderança nata, né? Porque o líder, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer acontecer. Né? Por isso que quando você falou assim, mas se eu tenho mesmo a liderança nata, eu falei, tem, Lid, olha o projeto que você fez, olha o quanto você engaja as pessoas, né? O projeto Vamos Conversar, olha o quanto você engaja as pessoas, isso é liderança, você inspira as pessoas, né? Isso é liderança nata. Claro que por vezes a gente precisa dar uma polida tal, mas é nato. Isso é uma das características do perfil comportamental. E não quer dizer que quem não tem esse perfil mais influente também não tenha, porque influencia de outra maneira, né? A influência, por vezes, é fazer, e muitas das mas coisas de forma podem ser organizada. trabalhadas, né? Sim, comportamento pode ser mudado. O coach está aí para isso. Coach é mudança de comportamento. E a gente não pode mudar aquilo que a gente não conhece, né? Por vezes a gente é um incompetente inconsciente, a gente nem sabe que não sabe. Por isso que é bacana vir para uma mentoria, é bacana assistir às aulas, porque por vezes você fala assim, gente, eu nem sabia que eu não sabia isso. Como é que você vai mudar? Como é que você vai melhorar uma coisa que você nem sabia que você não sabia, né? Era um incompetente inconsciente. Não, e uma coisa, Darly, é assim, você se descobrir mesmo, saber que aqueles comportamentos que você faz também, é muito legal você começar a descobrir que tem um conceito por trás daquilo, né? Que você está agindo e sempre agir adequadamente. Eu lembro quando você ensinou a técnica do rapport, né? Então, como engajar o seu time, né? Trazê-lo mais próximo, né? Enfim, para estar mais próximo do seu time. E aí você falou, uma das coisas na hora da reunião, quando tinha a questão do presencial, leva um chocolate, e dava outras técnicas, né? Eu disse, eu já faço isso. Eu nem sabia que esse nome era rapport. Então, assim, quando você... Gente, na outra live eu comentei,
o conhecimento, para mim, é libertador, né? Acho que para todos nós, é libertador. Quando você entende o que você está fazendo e da onde que surgiu aquilo, que aquilo faz todo sentido, você consegue aplicar com mais segurança. E as ferramentas, a gente vai aprendendo, mas comportamentos e habilidades é tudo. Porque você consegue, né, se comportar, agir de uma forma adequada e sabendo que você está agindo da forma correta, né? É bem legal isso. É bem legal você tocar nessa coisa da ferramenta, né? O que eu insisto muito com todo mundo aqui, a Milena disse que a internet dela caiu. Milena, falamos de você, né? Falamos que sim, né? A gente precisa sempre um dos outros. Mas o que é importante colocar? Ferramenta, gente, tem um monte, só que se você não tem a mentalidade e não tem o autoconhecimento para saber que ferramenta é melhor para você, você vai ficar patinando. Porque é o que eu sempre digo, existem melhores práticas. Ontem falei isso, acho que eu vou falar em toda a live, né? Porque quem não assistiu, assista, porque isso é bem importante colocar. Existem vários livros, eu mesma aqui, livro de produtividade, sei lá, tem uns, uns 20 aqui, né? Que eu já tenho lido para trazer essa coisa da produtividade para as pessoas. Agora, assim, qual que é a melhor? Não sei. A melhor é a que fala com você. E cada uma fala uma coisa diferente. Então, por isso que você precisa se conhecer. Igual ontem a Adriana falou. Ah, eu tenho dificuldade com foco, eu uso a técnica Pomodoro. Que a técnica Pomodoro você fica 25 minutos focadas, descansa 5. Foi uma das formas que eu encontrei. Só que, se você já é uma pessoa focada, você não precisa da técnica Pomodoro. Aí você fala assim, ah, aquele livro não foi bom para mim, essa técnica não tem nada a ver. E existem vários tipos de comportamentos, né? Existem vários tipos de procrastinador, existem vários perfis comportamentais. E aí, quando você se conhece, você faz essa movimentação, é o que acontece. Por exemplo, essa mentoria que a Lidiane participou, que foi a primeira, nós éramos em 10, 7 pessoas, né? Dessa mentoria foram promovidos ou mudaram de trabalho. 7 pessoas. Por quê? Descobriu ali no meio do caminho os comportamentos que não estavam beneficiando, mudou a própria Lidiane, né? Entendeu que sim, ela estava numa empresa que ela gostava, era bacana, mas ela precisava também crescer em outras empresas, né? Ter é o que eu sempre estimulo, né? Ter esse conhecimento em outras empresas. Porque, por vezes, a gente está num lugar, está tendo até oportunidade, mas, poxa, o que é uma empresa grande, de grande porte, né, Lid? Eu lembro que você também falava isso. Eu quero ir para uma empresa de grande porte. Eu falei assim, tem que ir, que é a que você está hoje, que é a Ticket, né? E se desafiar, né? Assim, todo dia eu começo a refletir realmente se naquele lugar que eu quero estar, porque a gente sabe que todo início de empresa a gente não conhece ninguém, não conhece os processos, né? Então a gente precisa ter uma inteligência emocional, né? Porque todo dia é um desafio diferente. E quando a gente já está engajado, já tem desafio, quanto mais no início. Então, fui refletir essa semana, outras semanas, quando entrei na última empresa, como eu estou entrando nessa, como está o meu comportamento. Então, é uma evolução constante, uma reflexão constante, né, Dali? Então, é isso, eu acho que quando... E você tendo conhecimento agregado e sabendo, né, é uma coisa que eu falei com o meu gestor, vou passar aqui para vocês, semana passada, eu falei, ó, eu expus sim minha vulnerabilidade, porque... teve talvez a pessoa que estava anterior a mim não tinha o mesmo comportamento só que eu estou segura do que eu estou fazendo, do meu comportamento, que eu acredito ser adequado, né? As pessoas talvez não acham, né? Você até falou de Jane, cuidado, né? Porque as pessoas podem interpretar de uma forma ruim. Mas eu disse, não, Darly, não, você tem que, como você falou, vulnerabilidade é um caso à parte, né? É um tema à parte. Porém, que é o que eu aprendi com você. Devemos expor nossas vulnerabilidades? Podemos, mas não todas. Você tem que ver até onde você deve ir para expor também sua vulnerabilidade. Eu costumo dizer que esse lance, eu acho importante falar sobre isso. Essa coisa da vulnerabilidade é mais ou menos igual a comunicação, né? Tem a hora e tem a forma. Eu costumo dizer que você pode falar qualquer coisa, mas tem a hora e a forma. E a vulnerabilidade também tem a hora e tem a forma. Por quê? Até o dia que você trouxe isso para mim, eu falei, Lid, você tem que entender a maturidade do seu time
né? Porque hoje você está num cargo de coordenação. Eu penso que o cargo de coordenação é um dos cargos mais desafiantes que a gente tem na carreira, né? Porque a gente trabalha pra caramba para chegar numa coordenação. Aí, quando a gente está na coordenação, a gente está pensando numa curva, a gente já subiu bastante, né? Mas ainda não está ali no topo, que é a gerência, né? Então, aqui, você tem um caminho para percorrer até a gerência. E essa curvinha aqui para chegar até o topo, eu falo que é uma das mais desafiantes, é o do coordenador. E por que eu falo isso? Porque o coordenador, ele tem que fazer o desenvolvimento das pessoas, ser inspiração para as pessoas e também saber da estratégia. Então, o cargo de coordenação que hoje você tá? É um dos cargos que eu falo que é o mais desafiante, porque ali, eu brinco, né? Separa os homens dos meninos, né? Muitas pessoas não conseguem chegar na gerência, as mulheres das meninas também, porque muita gente não consegue chegar na gerência, porque para chegar numa gerência, você tem que estar entendendo muito de estratégia, porque quando você é gerente, você está fazendo mais a parte estratégica. Então, quando você me falou sobre vulnerabilidade, o que eu falei? Depende muito da maturidade do seu time. E da vulnerabilidade também, né? Não é qualquer vulnerabilidade. Porque dependendo da vulnerabilidade que você expõe, isso já aconteceu comigo, tá? Eu me tornei coordenadora, eu tinha 26 anos de idade. E eu cheguei a expor uma vulnerabilidade minha, que eu passei insegurança para o time. Ao invés de eu passar segurança, porque o coordenador ele tem que passar segurança para o time. Eu fui falar sobre uma vulnerabilidade que eu estava tendo, o time ele era muito júnior, e eles ficaram inseguros de eu compartilhar a minha vulnerabilidade. Então, e coordenação, como eu estou te falando, você ainda apanha muito, porque você não tem esse jogo de cintura. Então, isso também é preciso entender qual é o grau de maturidade do time para você falar sobre a sua vulnerabilidade, porque você pode passar insegurança. Mas é aquilo que eu te falei, se você se sentiu segura, se você acredita que fez, seu jeito é o jeito certo. E se errou também, acerta na próxima, né? E se errou, corrige rápido. Isso, corrige rápido, né? E já entende isso. Então, também é importante a gente olhar. Por isso que eu falo, a gente precisa entender de pessoas. Quando a gente vai crescendo mais no nível organizacional, se é que você quer chegar num cargo de gestão, você precisa muito se aprofundar em pessoas, tanto quanto na área técnica, né? O que a gente vê muito. Eu estou tentando ler os livros, né, Darly? Sabe que é um dos meus desafios a leitura? Mais de 3 livros, de 4 livros a gente compra. Livros, a gente compra 3 de autoconhecimento e 1 de agilidade. Então, assim, pessoas é sempre desafiante. Tenho certeza que também para ti, por mais todo o conhecimento que você tenha. Mas eu acredito que o grande desafio, gente, é nós mesmos. Né? Nós somos nossos próprios concorrentes. Né? Se a gente não os nossos bem oponentes, né? O nosso principal oponente é a gente mesma. Então, acaba que a Dani traz esse conhecimento, a gente coloca em prática e acaba vendo, não é que é verdade, porque não tem como, a gente começa a verificar que quando a gente coloca em prática que aquilo é verdade, que aquilo realmente funciona, tem que ser daquele jeito, e tudo que ela orienta, a gente acaba que fixando porque é o que a gente começa a conviver, começa a viver, né, Darly? E é muito legal isso, porque ela faz as coisas, a gente faz as coisas acontecerem com a orientação dela. Não, é bem legal, é transformador mesmo. Acho que Darly, realmente eu sou uma outra pessoa, né? Depois que eu te conheci, eu fui atrás de me descobrir, ainda estou, a busca é constante, mas o quanto me agregou depois que eu te conheci, depois desse conhecimento, eu acredito, como eu já falei, sou abençoada de ter comprado o curso em empregabilidade na prática, porque, graças a Deus, eu consegui acompanhar. Acho que se eu faltei durante o ano, acho que foi 2 vezes que eu estava em viagem, né, como você fala, mas, e às vezes até mesmo a gente sabe com o dia a dia, não, a gente fica com um pouco de preguiça, mas quando a gente entra e começa a escutar essa pessoinha que está desse outro lado aí, né, conhecimento dela, e a gente começa a refletir, e a gente começa a parar para pensar e ver que tudo faz sentido. Né? E quando vocês chegarem nesse caminho, que eu espero que todos cheguem, né? E vocês vão ver que vocês vão estar muito mais felizes, satisfeitos com o trabalho. E nós estamos aqui, né, Darly, que precisar, né? Só tenho que agradecer todo o ensinamento aí, mas nada é de graça, a gente tem que fazer acontecer, né, Darly? A gente tem que ir atrás e para que aquilo aconteça.
Lid, eu que agradeço, né, a sua disponibilidade, toda essa, não só a disponibilidade de estar aqui comigo, falando para as pessoas, porque eu sempre digo, né, que é muito legal vocês poderem compartilhar as histórias de vocês, porque é isso que fortalece as pessoas, a pessoa olha e fala assim, puxa, eu também estou vivendo isso, eu também posso melhorar aquilo, então isso é bem bacana, te agradecer essa disponibilidade, também te agradecer a confiança no meu trabalho, né, em ter aí... podido se dar essa oportunidade. Eu não estaria aqui se eu não tivesse obtido o resultado, né? Tu sabe que é de coração, que eu sou uma pessoa transparente, né? Procuro transparecer sempre a verdade. Então, assim, eu não estaria aqui se eu não tivesse realmente conquistado esse resultado, ter conseguido passar adiante meu conhecimento, multiplicado, e estamos aí, o que deve sabe que você é uma parceira para a vida toda, viu? Ah, eu tô aqui também, eu sempre brinco com vocês, né? Eu continuo sendo a eterna coach de vocês. Se quiserem, eu sou eterna coach, mentora, eu quero sempre estar contribuindo mesmo, porque quando a gente faz esse mundo melhor, né? Fica melhor para todo mundo. E depois ainda que a gente tem filho, a gente quer deixar o mundo sempre melhor. Pessoas felizes, pessoas de bem com a vida, elas querem ver pessoas felizes e de bem com a vida. Tem muita gente aqui do grupo de Agilistas em Ação, a Edjane, a Valéria. Quem mais aqui? São as queridas. E eu vou estar com vocês Camila, aí na quinta-feira também, né? Falando... da empresa anterior. A Dayana, não sei se é... Aqui, a Milena, né? Enfim, olha, assim, todos os dias tenho aprendido muito. O nosso grupo era... Ah, tem um spoiler, não tem, Darlene? Tem um spoiler? Tem. Quinta-feira, essa quinta-feira, às 19 horas, a Darlene vai estar nos Agilistas em Ação. E o tema vai ser inteligência emocional no ambiente corporativo. Então, quem ainda não participa do grupo, a Darli está sempre lá, ajudando a gente com algum conhecimento, tirando alguma dúvida. E quando a gente consegue, né, só essa diretoria assim, né, que a gente tem um acesso à agenda da Darli, aí a Darli vai lá dar um pouquinho do conhecimento, trazer um pouquinho do conhecimento pra gente, tá? Amanhã ela vai estar com a gente, quinta-feira, né, depois de amanhã, com a gente, trazendo um pouquinho desse conhecimento. E, gente, é isso, se vocês tiverem a oportunidade de fazer o curso da Darli, façam, porque vocês vão ver o quanto vocês vão evoluir, quanto vai agregar para a vida de vocês, né? Eu acho que transborda, passa de carreira mais para a vida, e como fez isso na minha e faz até hoje. Ai, obrigada, Lídia. Eu fico bem feliz, gente. E assim, semana que vem eu vou fazer 3 aulas, né? Ao vivo e gratuitas, segunda, terça e quarta. O evento profissional acima da média, que aí você tem a oportunidade de me conhecer ali como professora, né? E depois eu vou abrir as vagas para mentoria. E aí você tem a oportunidade de conhecer e querer entrar e querer aí, né, poder... me ter aí como mentora. Amanhã tem live na hora do almoço. O link da inscrição tá no meu perfil aqui na bio. Amanhã tem live na hora do almoço, né? Vamos falar sobre essa coisa do chefe não te dar ali, né, os feedbacks e o que você faz. Vou falar sobre isso ao meio-dia. E depois às 19 tem live com a Milena aí também, que super aceitou. Falar um pouquinho da trajetória dela. Te ver aí. Milena é uma querida, adoro a Milena. Adoro a Milena. Bem esse sorrisão dela aí, né? Que bom que ela muito querida. Vai estar aqui falando, né? E vai ser muito legal, porque a Milena veio da área de educação física. Então ela tem um conhecimento aí de toda essa parte de como é que o corpo funciona, né? Toda essa coisa da procrastinação. Eu falo que quem vem da área dessa parte física tem uma certa facilidade em fazer as mudanças. Ela gosta de equilibrar os pratinhos, porque ela gosta da arte circense, que ela falou, né, compartilhou com a gente. Então ela deve equilibrar os pratinhos, ela vai dar
passando alguma dica boa aí amanhã, com Tenho certeza. certeza que a gente vai aprender muito com ela, né? Na própria mentoria que ela decidiu também participar, o quanto a gente aprendeu com ela, e sempre é uma troca, né, gente? Eu falo que a minha profissão é a melhor do mundo, porque eu aprendo, né? Da mesma forma que eu posso compartilhar aquilo que eu sei, mas eu aprendo todos os dias com as histórias de vocês, e isso é muito gratificante. Então, mais uma vez, Lidy, muito obrigada. Gente, Obrigada amanhã a aí, você. meio-dia e às 19 com a Milena também, que tenho certeza que vai agregar muito para todo mundo. Obrigada a todos que estiveram presentes aí. Mais um desafio cumprido, né, Darly? Obrigada aí por essa oportunidade. Depois você olha a live, a primeira live é essa, hein? Como você tá fluida! Sempre o primeiro Obrigada, sempre o primeiro degrau é o mais alto, né? O segundo menos e assim sucessivamente. Tem que se arriscar, gente. Isso aí, tá linda obrigada demais. aí pela inspiração. Sem inspiração. Beijo. Beijo, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada.